Projeto Interdisciplinar 2020/2, curso de Direito, com o tema Consórcios Públicos Ambientais. Trabalho apresentado no curso de Direito da Faculdade UNA de Uberlândia, como requisito parcial para aprovação na disciplina de Relações Estatais, Meio Ambiente e Sustentabilidade, dos professores Paulo Brasileiro e Márcio Marçal. Componentes do grupo: Ana Paula Germana Marcelino, Kátia Lopes Silva, Cindiele Rosa da Silva, Naessa Medeiros Lemos, Alan Ferreira dos Santos e Bárbara Queiroz de Oliveira. Este trabalho tem como objetivo responder ao questionamento: no setor de atividades exclusivas do Estado, deverão ser introduzidas as agências como um novo modelo institucional, na forma de agências executivas, agências reguladoras, que revitalizarão as autarquias e fundações, resgatando a sua autonomia administrativa e assimilando novos instrumentos e mecanismos de gestão voltados para a assimilação em profundidade da administração gerencial, por meio da introdução de avaliação de desempenho, de controle por resultados, da focalização da satisfação do usuário e do controle de custos. Sob o enfoque do direito ambiental, é possível a criação de um consórcio público para atuação numa atividade própria do direito ambiental, como, por exemplo, o licenciamento ambiental? A resposta é sim. Para responder esse questionamento, vamos fazer uma contextualização da criação de consórcios públicos em diversas áreas e depois vamos verificar os requisitos específicos para a área ambiental. Mas o que é um consórcio público? Os consórcios públicos foram introduzidos em nosso ordenamento jurídico pela Lei número 11.107 de 2005, que é uma lei sobre as normas gerais de contratação de consórcios públicos, criada a partir do comando constitucional do artigo 241 da Constituição de 88. E a natureza jurídica? A Lei 11.107 de 2005 conferiu personalidade jurídica aos consórcios públicos ao disciplinar que essa figura constituirá associação pública ou pessoa jurídica de direito privado, no seu artigo 1º, parágrafo 1º. Disso decorre a noção de que consórcio público constitui uma pessoa jurídica distinta dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e município. Vamos ver agora um vídeo da AGU que explica tudo isso bem direitinho. Você sabe o que são consórcios públicos? A AGU explica. A Lei 11.107 de 2005 criou uma nova modalidade de pessoa jurídica chamada de consórcios públicos. Pode ser definido como uma associação formada exclusivamente por membros da federação para estabelecer uma cooperação entre eles, inclusive para a realização de interesse comum. O consórcio público pode ser uma pessoa jurídica de direito público ou de direito privado. Quando é de direito público, ele assume a forma de associação pública e integra a administração indireta de todos os entes da federação que formam o consórcio. Ou seja, adquire a personalidade jurídica com a vigência das leis de ratificação do protocolo de intenções. Já quando for pessoa jurídica de direito privado, terá a forma de associação civil e sua constituição deverá ser regida pelas leis de direito civil. Assim, a aquisição de personalidade jurídica ocorrerá com a inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Os consórcios públicos de direito privado possuem um regime híbrido e devem obedecer a algumas regras de direito público, como a realização de licitação, celebração de contrato administrativo, admissão de pessoal e prestação de contas. É importante ressaltar que a personalidade jurídica é a principal distinção entre os consórcios públicos e os convênios de cooperação, que não possuem personalidade jurídica. Os consórcios públicos podem ser celebrados entre entes federados da mesma espécie ou de espécies diferentes, mas não pode ser constituído unicamente pela União e um município ou entre um Estado e um município de outro Estado. Vale destacar que é possível a celebração de consórcios entre o Distrito Federal e os municípios. Como exemplo, podemos citar o consórcio formado entre a União, o Estado e o município do Rio de Janeiro para a criação da Autoridade Pública Olímpica. Em 2016, ela foi responsável por aprovar e monitorar as obras, os serviços e o legado deixado pelo evento. O
consórcio público é constituído por meio de um contrato entre os entes envolvidos. Sua celebração depende do protocolo de intenções, que é um instrumento pelo qual os participantes fixam as regras que deverão ser seguidas. No protocolo de intenções são definidos a finalidade, o prazo, a sede do consórcio, as partes, os administradores e todas as regras para a formação de uma pessoa jurídica. Esse protocolo de intenções deve ser ratificado por meio de lei por todos os entes federados envolvidos e só assim o consórcio público será efetivamente celebrado. É possível a ratificação com reservas, que será parcial ou condicional, desde que os demais entes aceitem. A alteração ou a extinção do consórcio público depende obrigatoriamente de um instrumento aprovado pela Assembleia Geral, que é o órgão máximo do consórcio público. Esse instrumento também deverá ser ratificado por meio de lei por todos os entes consorciados. Além dessa forma, o Decreto 6.017 prevê também como forma de extinção do consórcio a retirada de um dos membros. Para saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico, #AGU Explica. Até a próxima! Mas como criar um consórcio público? Vamos ver agora isso resumido em 10 passos. O primeiro passo consiste em identificar os interesses e os problemas comuns. Essa etapa ela é constituída principalmente pela sistematização das informações colhidas durante os debates realizados no âmbito dos fóruns, dos prefeitos e prefeitas, as associações e fóruns dos municípios e também das entidades que congregam os gestores das políticas públicas, Associação dos Dirigentes Municipais da Política Pública de Educação, de Saúde, de Saneamento Básico, de Habitação, de Segurança Pública, de Transportes Coletivos e mesmo do meio ambiente, sobre problemas comuns aos municípios. O segundo passo consiste em elaborar os estudos de viabilidade técnica. Vencida, então, a etapa anterior, o segundo passo consiste em elaborar estudos de viabilidade técnica para verificar de que forma será possível encaminhar as necessidades e intenções dos municípios que pretendem se consorciar. Se na etapa anterior já era importante contar com equipe de trabalho técnica, nesta é imprescindível a intervenção de um grupo de trabalho com profissionais técnicos qualificados no objeto de intervenção. Se o consórcio terá multifinalidades ou se atuará em distintos campos, é relevante que se crie equipes setorizadas para cada assunto, para garantir que a questão será abordada com a máxima expertise. O terceiro passo consiste em elaborar o protocolo de intenções. Tanto a Lei 11.107 de 2005, no artigo 3º, quanto o Decreto 6.017 de 2007, no artigo 4º, prescrevem que o consórcio público será constituído mediante contrato, mas depende da subscrição prévia do protocolo de intenções, que pode ser conceituado como contrato preliminar que, ratificado pelos entes da federação interessados, converte-se em contrato de consórcio público, segundo o artigo 2º, inciso 3 do Decreto 6.017 de 2007. O protocolo de intenções é um produto do diálogo e amadurecimento de ideias de duas fases anteriores e nos termos da lei, no artigo 4 da Lei 11.107 de 2005 e o artigo 5º do Decreto 6.017 de 2007, deverá, sob pena de nulidade, conter cláusulas que disponham sobre os termos específicos listados nessa lei e decretos. Vamos agora ao quarto passo, que consiste em ratificar o protocolo de intenções. Após a assinatura do protocolo de intenções, o passo seguinte para a constituição do consórcio consiste no envio pelos poderes executivos signatários do projeto de lei de ratificação do protocolo de intenções às respectivas casas
legislativas, câmaras municipais e, se for o caso, assembleias estaduais e mesmo o Congresso Nacional, para o debate e consequente aprovação. No quinto passo, agora temos a elaboração do Estatuto do Consórcio Público. O Estatuto Social é o documento que regulamentará a organização e o funcionamento de cada órgão constitutivo do consórcio público e deverá, sob pena de nulidade, observar as disposições do contrato então celebrado, protocolo de intenções ratificado, assim como a competência para aprovação do Estatuto Social é da Assembleia Geral, a qual é composta pelos chefes do Poder Executivo de cada ente federativo participante. O sexto passo consiste em efetivar o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, o CNPJ, e abrir uma conta bancária. Até esse momento, o consórcio está constituído de fato. No entanto, para que se constitua de direito, de posse de todos os documentos anteriormente referidos, leis ratificando o protocolo de intenções, contrato e estatuto social, é preciso efetivar na forma de praxe disciplinada pela Receita Federal. Vencido o cadastro no CNPJ, cumpre realizar outra providência de praxe, que é a abertura de uma conta bancária, imprescindível para a movimentação de recursos que farão frente às finalidades do consórcio. Sétimo passo: realizar ajustes orçamentários e firmar o contrato de rateio. O contrato de rateio é o meio pelo qual os entes consorciados se comprometem a fornecer recursos financeiros para a realização das despesas do consórcio público, segundo o artigo 2º, inciso 7º do Decreto 6.017/2007. Mas para isso, em respeito à legislação fiscal, é necessário que cada ente consorciado faça os devidos ajustes em suas normas orçamentárias. No plano plurianual, PPA, na Lei das Diretrizes Orçamentárias, na LDO, e na Lei Orçamentária Anual, na LOA, para que os recursos sejam destinados em respeito ao princípio da legalidade. O oitavo passo consiste em estruturar órgãos decisórios e equipe técnica. O próximo passo consiste, então, em estruturar os órgãos decisórios e a equipe técnica. Para isso, é necessário convocar a Assembleia Geral para proceder à eleição e definição da duração do mandato do representante legal do consórcio público, que obrigatoriamente deverá ser o chefe do Poder Executivo de ente da federação consorciado e dos membros também da diretoria executiva, se prevista no protocolo de intenções e no Estatuto Social, conforme os procedimentos definidos nestes instrumentos. E finalizando, o nono passo são outras providências para, evidentemente, o funcionamento do consórcio. Uma vez constituído o consórcio, é preciso ajustar a estrutura que garantirá a capacidade de financiamento das atividades previstas no contrato. Para isso, a Lei 8.107/2005 e o Decreto 6.017/2007 estabeleceram, além do contrato de rateio mencionado no passo 7, as seguintes possibilidades que vão demandar a mobilização. Se for o caso, firmar contrato de programa, buscar convênio de cooperação entre os entes federados, celebrar acordo de gestão associada de serviços públicos e, se for o caso, contratar a operação de crédito nos termos da Resolução do Senado 15/2018. E, por último, o 10º passo, a retirada, exclusão, alteração ou extinção do consórcio. Como nenhum ente da federação é obrigado a se consorciar ou permanecer consorciado, segundo o artigo 24 do Decreto 6.017/2007, é possível que a qualquer tempo
o participante impulsione a sua retirada. Para isso, é necessário que o seu representante legal formalize o pedido perante a Assembleia Geral na forma prevista no Estatuto Social. Vamos ver agora um exemplo de consórcio público na área de saúde pública aqui na região do Triângulo Mineiro. Um exemplo de consórcio público é o Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Triângulo Mineiro, fundado no ano de 2013, com atuação na saúde pública. Alguns dos municípios participantes são Araguari, Prata, Tupaciguara, Uberlândia e entre outros. O Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Triângulo Mineiro é normatizado pela Lei 11.107 de 2005. Nasceu em 2013, da união entre os municípios que integravam na ocasião 2 outros consórcios de saúde. O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Pontal do Triângulo e o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Paranaíba. É uma ferramenta capaz de otimizar recursos públicos com melhor custo-benefício para atender às demandas reprimidas de procedimentos médicos de média complexidade, como consultas médicas especializadas, exames diagnósticos complementares e cirurgias eletivas para os municípios da região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, especialmente a pacientes daqueles municípios que sequer dispõem de unidade hospitalar. Oferece também serviço de transporte de pacientes em tratamento fora do domicílio para as cidades de referência. Assim, desde sua criação, vem atuando junto às secretarias municipais de saúde, buscando identificar as demandas recorrentes em saúde pública, para planejar suas ações para o atendimento dos municípios consorciados. Vamos ver agora também outro exemplo de consórcio público, agora na área de desenvolvimento sustentável na região do Triângulo Mineiro. O CIDES, Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, foi fundado no ano de 2013. Sua área de atuação é o desenvolvimento sustentável. Os municípios que fazem parte do consórcio, nós temos Araguari, Araporã, Cachoeira Dourada, Campina Verde, Canápolis, Capinópolis, Cascalho Rico, Centralina, Douradoquara, Estrela do Sul, Grupiara, Grunhatã, Indianópolis. Inclusive o prefeito de Indianópolis, o atual prefeito de Indianópolis é o presidente do CID. Ipiaçu, Ituiutaba e Iraí de Minas, Monte Alegre de Minas, Monte Carmelo, Prata, Romaria, Santa Vitória, Tupaciguara e Uberlândia. Os CIDs têm como finalidades o desenvolvimento regional, sustentável, nos entes federados consorciados de ações e serviços na gestão e execução de políticas públicas, observados os princípios constitucionais inseridos no contexto da regionalização, da programação pactuada e integrada, da otimização dos recursos e da priorização de utilização dos mesmos de acordo com a estratificação de recursos e as necessidades locais, visando, é claro, suprir as necessidades represadas, bem como a insuficiência ou ausência de oferta de serviços ou ações nas políticas públicas nos entes federados consorciados, caracterizados como vazios deficitários de acordo com o perfil socioeconômico. Para cumprir a sua finalidade, os CIDs têm como objetivos captar, introduzir e consolidar tecnologias que promovam o desenvolvimento regional sustentável,
observando a vocação de cada município consorciado, prestar serviço e executar obras nos municípios consorciados de acordo com os programas de trabalho aprovados pela Assembleia Geral, observando a coerência com a finalidade do CIDS, apoiar e fomentar o intercâmbio entre os municípios consorciados, adquirir ou administrar bens para uso compartilhado dos municípios consorciados, observando a coerência com a finalidade do próprio CIDS. Além disso, realizar licitações compartilhadas, das quais em cada uma delas decorram 2 ou mais contratos celebrados por municípios consorciados, elaborar estudos técnicos, pesquisas e projetos coerentes com a finalidade do CIDS, elaborar ações e políticas de desenvolvimento urbano, socioeconômico, local e regional na área de atuação do consórcio, no caso aqui o Triângulo Mineiro, parte do Alto Paranaíba, executar competências pertencentes aos municípios nos termos de autorização ou delegação, implantar, implementar e desenvolver serviços assistenciais de abrangência regional. Além disso, implantar escola de governo, centro de estudos e capacitação, visando a ampliação de conhecimentos técnicos, profissionalizantes e científicos, celebrar contratos e convênios com entes federados consorciados, implantar políticas de prevenção e proteção do meio ambiente, implantar políticas de recuperação do meio ambiente, implantar política de gestão do patrimônio urbanístico, paisagístico e turístico comum, implantar assistência técnica, extensão, treinamento, pesquisa e desenvolvimento urbano, rural e agrário. E, finalmente, implantar e apoiar políticas públicas nas áreas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais, gestão de resíduos sólidos, gestão ambiental compartilhada, habitação de interesse social, manutenção de estradas vicinais, de ruas e avenidas e demais ações que de alguma maneira garantam o desenvolvimento sustentável. Interessante observar que o CIDS já iniciou o programa relacionado com licenciamento ambiental regional. Desde o dia 20 de novembro, em que ocorreram reuniões relacionadas com esse programa, com o objetivo da implantação de estrutura municipal e consorcial de licenciamento ambiental. A municipalização dos processos de licenciamento ambiental que cabem aos municípios é medida extremamente vantajosa, dado que permite a aproximação entre o empreendedor e a administração pública. A proposta de licenciamento ambiental regional via CIDS foi apresentada e aprovada na 31ª reunião da Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 9 de setembro de 2020. Nesta ocasião, os municípios que assinaram os termos de intenção foram Campina Verde, Cascalho Rico, Dourado Quara, Indianópolis, Ipiaçu, Monte Alegre e Prata. E como estão regulamentados os consórcios públicos relacionados com a função diretamente ligadas ao direito ambiental, como licenciamento, autorização, fiscalização ambientais? A Lei Complementar 140 de 2011 estabeleceu as diretrizes do consórcio ambiental. Em um acordo de vontade entre os entes federativos, com vistas à implementação de um órgão ambiental intermunicipal que deverá fiscalizar, impor sanções administrativas e fazer licenciamento ambiental. Em outras palavras, a diferença aqui é o uso do poder de polícia ambiental por meio de um órgão interfederativo e, neste caso, um consórcio público. Uma questão importante que se impõe
é se mesmo antes desta lei, o consórcio público ambiental poderia ser criado, uma vez que a Lei 11.107 de 2005 já poderia dar esteio a isso. Embora, em princípio, nada impedisse essa interpretação, é pertinente recordar que não existe previsão expressa para a participação de órgãos intermunicipais no Sistema Nacional de Meio Ambiente, que é o SISNAMA, o que certamente traria muitas dificuldades. Com relação à legislação pertinente, a Lei Complementar 140 de 2011, como já foi dito, realmente foi um grande marco em matéria de promoção interfederativa da Política Nacional de Meio Ambiente. Fica claro assim que o município integrante do consórcio público ambiental é, para todos os efeitos políticos e jurídicos, integrante agora do SISNAMA. Surge a pergunta então, que é o tema desse trabalho, né? Como criar um consórcio público ambiental? O procedimento para a criação, ele vai seguir a Lei 11.107 de 2005 e todos os 10 passos para a criação do consórcio público foram mostrados anteriormente neste vídeo. Porém, na etapa em que nós temos o envio pelos poderes executivos signatários do projeto de lei de ratificação do protocolo de intenções às respectivas casas legislativas, câmaras municipais, se for o caso, assembleias estaduais e congressos nacionais, Congresso Nacional, ainda é objeto de controvérsias e os debates e a aprovação deste projeto de lei não tem sido tarefa fácil. Vamos ver agora uma reportagem do ano passado, 2019, em que foi discutido isso no âmbito do Congresso, e vamos observar a opinião das pessoas envolvidas. Para muitos especialistas, a implantação de novos empreendimentos no Brasil esbarra nas regras de licenciamento ambiental. Empresários defendem um novo marco legal para conferir maior agilidade e segurança jurídica ao processo. Que a gente venha a ter uma lei geral de licenciamento, né, que nos dê segurança a todos os setores da sociedade, seja ONG, seja setor privado, seja governo, né, nos dando segurança na operação dos empreendimentos e para o desenvolvimento do país. O Juscelino Kubitschek, o presidente Juscelino, quase que todas as fotos que você vê dele, ele está sorrindo, está alegre, contente. Muitos dizem porque na época não havia o licenciamento ambiental. Um dos problemas apontados no grupo de trabalho que debate um novo marco legal para os licenciamentos são as sobreposições de competências entre União, estados e municípios. Empresários reclamam também regras mais claras. A vinda de uma lei correta e que uniformize o licenciamento ambiental brasileiro vai justamente fazer com que os empreendimentos que daqui para frente serão licenciados, implantados e operados tenham todo o respeito à legislação ambiental e tragam aquilo que a nossa Constituição determina, né? A compatibilização entre o desenvolvimento econômico e o meio ambiente ecologicamente bem equilibrado, o conhecido desenvolvimento sustentável. Ambientalistas sugeriram a criação de um balcão único de licenças ambientais para que todas as análises fossem feitas de forma integrada, mas também cobraram a manutenção de regras como a outorga do uso de água. O acesso à água em qualidade e quantidade como um direito humano a todos os usuários e a todas as atividades econômicas. Isso, no texto base, estava sendo desvinculado, esse instrumento da outorga, desvinculado do licenciamento ambiental, e nós apontamos então a importância dele voltar a ser um instrumento de planejamento integrado. Constitucionalmente, quem controla o uso do solo, planeja através de planos diretores ou de outros instrumentos de planejamento, é o município. Então existe uma responsabilidade muito grande do município em casos de licenciamento ambiental, mesmo quando ele não licencia. O órgão licenciador é o Estado ou o IBAMA. Deputados defendem mecanismos para que a população seja ouvida. Uma termoelétrica, por exemplo, numa cidade, que aí a população, não queremos esse negócio aqui não, né? Ou incinerador, coisa assim. Nós não queremos aqui, tá? Então como é que a gente vai ter algum mecanismo para que a vontade popular seja expressada?
Para o relator, os consórcios podem ser a solução para as dificuldades que os municípios menores enfrentam nesta área. Um dos grandes problemas dos municípios pequenos, que precisam licenciar empreendimentos, muitas vezes grandes empreendimentos, é a falta de estrutura na sua Secretaria de Meio Ambiente. Então, para suprir essa deficiência, formular consórcios, como já acontecem, só que para fazer essa análise dos impactos ambientais desses grandes empreendimentos em municípios menores. E para finalizarmos, vamos ver como caso concreto um consórcio intermunicipal relacionado justamente com esse tema de consórcio público-ambiental. Esse consórcio ele tem várias multifinalidades e ele tem incluído nas suas finalidades o licenciamento ambiental. Então vamos ver a descrição deste consórcio. Um exemplo de consórcio que exerce o serviço de licenciamento ambiental em Minas Gerais é o SINVA, ou o Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço, fundado em 2018 e atua no desenvolvimento sustentável, inclusive licenciamento ambiental, dos municípios de Belo Oriente, Braúnas, Bugre, Córrego Novo, Dom Cavate, Entre Folhas, Imbé de Minas, Ipaba, Ipatinga, Joanésia, Mesquita, Naque, Periquito, Piedade de Caratinga, Pingo d'Água, São João do Oriente, Sem Peixe, Ubaporanga e Vargem Alegre, e tem a finalidade de realizar a gestão de serviços de iluminação pública, de saneamento, resíduos sólidos e também a promoção de melhoria do meio ambiente, desenvolvimento econômico e qualidade de vida da população dos consorciados em consonância com os objetivos estabelecidos em seu estatuto. Ou seja, de forma resumida, nós podemos dizer que o Canvas seria um conjunto de ações compartilhadas que busca diminuir as dificuldades pelas quais passam as administrações públicas das referidas cidades. E também, com o licenciamento que é recente, esse modo de consórcio que é recente, diminuiu bastante o tempo de processo, porque antes demorava bastante e, além disso, foi muito importante, torna mais ágil a comunicação e também inibe a burocracia tão danosa à liberação de um documento essencial para o funcionamento das empresas.